Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos 25 graus aqui em Natal. Tá bem agradável porque a sensação térmica é de 23. Não está chovendo, mas está tranquilo. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre esse clima olímpico que está no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que é onde a Olimpíada está sendo disputada. As polêmicas que estão envolvendo aí a Olimpíada. A primeira delas, essa semana a imprensa internacional bateu forte aí na torcida brasileira, reclamando que os fãs não estão sabendo se comportar durante os jogos. Saiu até reportagem no The Guardian, no The New York Times a respeito disso, porque esportes que normalmente exigem silêncio, muita concentração, como esgrima, tênis de mesa, as torcidas pareciam enlouquecidas, como num clássico ABC e América aqui em Natal. Então, houve muita reclamação. Eu cheguei até a ler uma reportagem do New York Times com alguns lances interessantes. Teve até uma atleta brasileira do tênis de mesa que estava pronta para sacar, mas a gritaria era tão grande no ginásio que ela resolveu sair da posição de saque e se sentar lá no banco, esperando a torcida se acalmar. Depois ela explicou que não era justo com os outros jogos, que as pessoas perdessem a concentração por causa dela. Então ela saiu para a torcida se acalmar um pouco. Hoje nós tivemos também uma situação bem diferente, bem interessante durante a final da categoria de 100 quilos do judô. O campeão foi o francês Thierry Henry. E ele lá no meio da luta resolveu pedir silêncio ao pessoal da arquibancada. Então, fez mesmo aquele gesto de colocar o indicador sobre os lábios. A galera vaiou com força. O espírito brasileiro aí na torcida não é muito educado mesmo. Eu me lembro há muitos anos, ainda no Machadão, se eu não me engano, foi em 2002. Bom, eu não vou lembrar o ano exato, não. Nós tivemos uma partida, acho que era América e Brasiliense, pela Série B, e nesse jogo veio assim, uma turma muito grande da Holanda assistir ao jogo. Eu sempre conto essa história a quem conversa comigo e a gente fala de jogo, porque esse jogo foi muito interessante. O América estava lá embaixo na tabela, e o Brasiliense, acho que era o segundo colocado. E aí os holandeses vieram torcer para o América. O América venceu a partida. Só que nessa época a gente ainda não tinha essas punições que acontecem hoje no futebol. Se você jogar uma tampinha de garrafa plástica perto ali do gramado, o time já perde o mando de campo. Então, nessa época, quem é aí mais antigo certamente vai lembrar, quando ia ter um escanteio, quando tinha uma decisão do bandeirinha ali que era contra o América, né, o time da casa, era uma chuva de coisa da arquibancada ali do Portão 5, o tradicional Portão 5 do Machadão, que depois virou até Portão 4, depois que o Machadão foi reformado, na última reforma que teve. Bom, então era uma chuva de coisa, voava lata de cerveja, voava garrafa de água mineral, o que o povo tivesse na mão, pilha, chinelo, rádio, jogava ali para dentro do campo, o que era um absurdo. Normalmente não se jogava para atingir ninguém, era mais como se fosse uma ameaça, um protesto, mas podia atingir. Eu mesma fui atingida uma vez por uma lata, ainda em 2005, nada de mais grave, pegou assim nas costas. Foi daí que eu decidi não ir mais para aquele lado da torcida durante os jogos. Mas voltando a essa partida, eu conversava com alguns holandeses durante o jogo e aí eles ficavam impressionados como os brasileiros vaiavam a equipe adversária. Porque aquilo não era normal na Holanda, aliás, não é normal em lugar nenhum do mundo. Você normalmente torce pelo seu time, mas aqui no Brasil a conversa não é bem assim, né? A gente torce, se brincar, torce mais contra o outro time do que mesmo a favor do nosso time. Eu também já andei comentando por aqui, por exemplo, Dunga, que é gaúcho, né? E jogador formado pelo Internacional. Lá no Rio Grande do Sul tem uma rivalidade muito grande, que é Internacional e Grêmio.
E Dunga, quando assumiu, numa dessas vezes que assumiu a seleção, deu uma entrevista no Roda Viva falando a respeito do calor da torcida do Rio Grande do Sul. E ele dizia que no Rio Grande do Sul ninguém nasce Inter nem Grêmio. As pessoas nascem anti-Inter e anti-Grêmio. Então, esse é o espírito meio que aqui no Brasil. A gente torce mais contra o outro time do que a favor do nosso. Então, isso tem assustado a torcida estrangeira. Os jornais todos, se você fizer uma pesquisa aí no Google, né, sobre Brasil, se quiser colocar em inglês, certamente vão achar Brasil, Crowd, Olympics, vão conseguir achar as matérias todas dessa semana que foram contra esse comportamento da torcida brasileira, que não se acalma, não consegue fazer silêncio durante as competições, tira a concentração dos atletas. Tem atleta reclamando que perdeu porque não está acostumado com esse clima de estádio de futebol nas outras competições. Hoje mesmo a gente teve umas partidas decisivas do esgrima por equipes e era uma loucura, o pessoal vaiava mesmo o árbitro. Aliás, qualquer ponto dado contra o Brasil é vaiado, então o clima está bem assim, o pessoal realmente criticando. E ainda voltando a esse jogo que eu estava comentando sobre América e Brasiliense, que os holandeses assistiram, o que mais me impressionou nesse jogo, e é essa história que eu conto a todo mundo, não é nem essa das vaias que eles reclamaram, porque de fato a gente não tem esse costume do fair play, de aplaudir a jogada bonita do adversário. O que me impressionou nesse jogo é que a gente sabe, quem já viajou aí para o exterior sabe que no exterior não se joga papel no chão, não se joga lixo no chão, as pessoas carregam o seu lixo até a lata mais próxima. Se não tem uma lata próxima, vão levar o lixo até em casa para jogar em casa. Então, não existe esse hábito horroroso que acontece muito aqui no Brasil, especialmente no trânsito. A gente que dirige aí cansa de ver carros do pessoal baixa o vidro e joga alguma coisa por fora. Eu fico imaginando como é que aquelas pessoas acham que aquilo vai se desmanchar no meio da rua. Mas, bom, então o que me impressionou foi isso, que essas pessoas elas não têm o hábito de jogar coisas no chão. Mas durante o jogo, o volume era tão grande de coisas que a torcida jogava para dentro do campo. Quando tinha como eu disse, quando tinha um escanteio para o time adversário, era dado impedimento contra o ataque do América, ou sei lá, qualquer decisão que o pessoal não gostava, voavam as coisas para dentro de campo. E tinha umas crianças holandesas nesse dia no estádio, e era muito interessante a cara de satisfação delas, porque durante uma dessas avalanches de coisas que iam para dentro do gramado, elas pegaram algumas latas que tinham no chão, algumas garrafinhas plásticas, e elas também jogaram assim naquele movimento bem rápido de quem está fazendo uma coisa bem errada, para ver se tem alguma repreensão. E era uma felicidade dessas crianças depois, porque jogaram essas coisas no chão, para você ver como o mal atrai, né? Em vez de a gente aprender o bom exemplo dos holandeses, né, e não jogar mais nada dentro do gramado, aplaudir a jogada do adversário, muito pelo contrário. Os holandeses que aqui estiveram, pelo menos as crianças, saíram com esse péssimo exemplo de achar uma maravilha jogar coisa dentro do gramado. Então, esse é o comportamento aí da torcida brasileira. O título até do podcast hoje é esse, sobre vaias. Algumas realmente pegaram no pé. Por exemplo, a goleira Hope Solo, eu já comentei isso na semana passada aqui, que fez uma postagem com a foto lá, com um chapéu todo de quem vai lutar contra umas abelhas e repelente, preparada para enfrentar a zika, né, para vir para o Rio de Janeiro. E aí o brasileiro não levou muito bem essa piada e começaram a vaiar quando ela ia bater o tiro de meta, como os mexicanos fazem, gritar aquele zika no fim. Bom, essa vaia parece que pegou tanto que hoje eu estava assistindo Estados Unidos e Suécia. Sinceramente, me deu uma agonia muito grande, porque qualquer goleira que fosse pegar na bola, o pessoal começava com esse grito, já está dando no juízo. Eu já acho isso absurdamente chato que os mexicanos fazem, até porque eles xingam o goleiro, não é uma coisa nem que seja tão bem-humorada como esse zika que o brasileiro inventou agora especialmente para Hope Solo, mas pelo jeito o negócio vai rolar aí a Olimpíada inteira. Mas começou a dar uma certa agonia, porque começaram a gritar isso o jogo inteiro, né? Então, você está assistindo e a todo momento isso fica lá buzinando, isso é muito chato.
Eu imagino os estrangeiros que já não gostam de grito. Eu que estou acostumada aqui, vivo em estádio de futebol, achei muito chato. Imagina os estrangeiros, as estrangeiras aí. Hope Solo agora saiu, é uma zica mesmo aí para ela. Os Estados Unidos nunca ficaram de fora de uma final olímpica. Hoje perderam para a Suécia nos pênaltis. A Suécia que é um time assim bem fraquinho. Só se defende, né? Foi jogar por uma bola, conseguiu essa bola, segurou esse empate durante o segundo tempo, depois segurou durante toda a prorrogação. Não conseguia nem emendar 2, 3 passos, pelo menos do momento que eu comecei a ver o jogo, que eu já vim ver o segundo tempo. Nem 2, 3 passos assim em direção ao gol, a Suécia realmente ameaçou em algum momento. Mas aí conseguiu o seu intento, levou o empate e na hora dos pênaltis conseguiu ser mais eficiente do que as jogadoras dos Estados Unidos. E, pasmem, Estados Unidos, a seleção aí favorita para conquistar uma medalha, pelo menos, ou para estar na final, já que nunca esteve de fora da final. Mais ou menos como é a seleção masculina do Brasil, que nunca esteve fora de uma Copa, né? Então, a seleção feminina americana nunca esteve fora de uma final olímpica, vai experimentar essa sensação agora no Rio de Janeiro. Então, zicou aí de vez para Hope Solo e suas companheiras, estão de fora. Felicidade do Brasil, porque se o Brasil passar hoje da Austrália, iria enfrentar a vencedora desse confronto, que todo mundo imaginava que seria Estados Unidos, e é sempre um embate muito dolorido. As americanas normalmente conseguem superar as brasileiras, então o caminho ficou um pouquinho mais fácil, até porque essa Suécia foi vencida pelo Brasil na fase agora de grupos por 5-1, então ninguém imagina que a Suécia vai engrossar de uma hora para outra, aí para cima de Formiga, Marta, Cristiane e o time brasileiro como um todo. Bom, então essa zica aí de Hope Solo tá fora, vamos torcer para que a torcida esqueça esse grito idiota e não comece a fazer isso com as outras goleiras, porque já tá me dando nos nervos, pelo menos. Eu não sei se alguém mais aí tá acompanhando o futebol feminino, mas é chato pra danado esse gritinho. E aí eu me junto ao pessoal estrangeiro, né? A torcida precisa aprender a torcer. Eu até vou lembrar de outro episódio aqui. Durante o PAN, e aí muita gente criticou a torcida brasileira naquele PAN que houve aqui também no Brasil. Eu me lembro que Juca Kfouri escreveu na coluna dele que Oscar, imagine, Oscar tem aquele espírito bem imundiça mesmo do brasileiro. Eu me incluo no espírito imundiça também, viu? E Oscar estava no ginásio vendo a competição de ginástica artística, essa competição que tem a trave, tem as argolas, tem aquele trampolim com mesa. Bom, tem várias modalidades, essa que a gente começa a botar as manguinhas de fora de uns tempos para cá, né, de Daiane dos Santos, Daniela Hipólito para cá. E Oscar estava no ginásio lá na época do PAN, ele aprendeu, não faz mais isso, mas lá na época do PAN, Oscar era quem puxava, Oscar, o jogador de basquete, né, Oscar Schmidt, era quem puxava o grito da torcida. Quando alguma adversária do Brasil subia na trave, ele começava a gritar, vai cair, vai cair, vai cair. Imagine o nível da torcida brasileira. Então, melhorou alguma coisa realmente do PAN para cá, mas nós ainda estamos a anos-luz de aprendermos realmente a torcer pelo nosso time e deixar o outro time em paz. Está longe disso. Normalmente, quem frequenta estádio de futebol sabe bem o que eu estou falando. Normalmente, os gritos de torcida são muito mais voltados a criticar o adversário, a xingar o adversário, do que mesmo a exaltar o amor pelo seu clube, a exaltar os feitos do seu clube. É muito mais xingar o outro lado do que exaltar o seu próprio lado. E esse espírito aí do futebol invadiu toda a Olimpíada. Eu nem sei quem foi o atleta que comentou aqui no The New York Times que a torcida brasileira tinha um coração de futebol e está indo com esse coração de futebol para toda a competição. E por falar em futebol, aí vamos falar do nosso futebol. O feminino não precisa nem falar muito. Graças a Deus está muito bem encaminhada, tanto que saiu invicto da primeira fase. Vocês vão dizer que o masculino também saiu, mas a situação é diferente. O Brasil venceu 2 vezes muito bem. Na última poupou as principais jogadoras, tanto que Marta nem entrou em campo e aí empatou em 0-0 na última partida. Vai jogar hoje aí as quartas de final. Vamos torcer para que as meninas superem o time da Austrália. Não acredito que vai ser
um grande adversário, né? Um time assim muito forte, mas esse às vezes é o problema. Quando o time não é muito forte, se encolhe todinho, fica lá atrás e até você conseguir abrir uma passagem para sair um gol, o negócio, abrir a porteira, o negócio demora bastante. Então, hoje tem esse time feminino que, se Deus quiser, vai passar, né? Mas, na verdade, eu vou falar mais do masculino mesmo, porque me ocorreu uma coisa, assim, durante essa Olimpíada, e aí eu fiquei, até gravei isso para conversar aqui, que é essa questão do carisma, né? Quando o atleta, para ser um ídolo, ele precisa ser carismático, não tem outra forma. E carisma você não consegue produzir. Ou você tem ou não tem. Ou você consegue atrair as pessoas para você, para sua personalidade, para as pessoas quererem ouvir o que você tem a dizer, prestarem atenção, confiarem em você, gostarem de você. Ou você não tem como comprar isso no supermercado, não dá para fazer treinamento. Você pode até tentar ser menos antipático se você não tem um carisma. Você pode até conseguir ser menos antipático, mas se tornar simpático de forma sincera, assim, atrativa, de uma hora para outra, é muito difícil. E isso me ocorreu, eu estava até discutindo com Janaína a respeito, sobre Neymar. Eu não consigo ver Neymar como um jogador carismático, um atleta carismático. Você vê que, por exemplo, Romário era um atleta cheio de opinião forte, gostava de uma polêmica, mas as pessoas se identificavam com Romário. A torcida a favor de Romário, digamos assim, era muito maior do que a torcida contra. E era um atleta que, mesmo quando você torcia contra, você tinha um respeito muito grande. As torcidas nem xingavam Romário quando Romário entrava em campo, porque já sabia que aquilo dava mais gás a ele. É uma questão realmente de carisma. Eu não vejo, por exemplo, Neymar com esse carisma. Acho o Neymar um jogador que atrai muito mais marketing negativo. Eu sei que não vamos falar de criança, de adolescente, que os meninos querem jogar futebol, querem mais escolher por talento. Eu não estou aqui me referindo a talento, estou falando de carisma. E você vê as entrevistas de Neymar, você não vê Neymar dar um sorriso. Quando ele dá um sorriso, parece que é um negócio muito pensado, muito artificial. Parece que ele está até sendo irônico. Eu ontem vi uma entrevista, ontem não, nem sei quando foi o jogo, mas estou assistindo tanto a Olimpíada aí seguida, que eu já não sei nem qual foi o jogo mesmo, o dia que foi. E Neymar deu uma entrevista, o Brasil finalmente conseguiu vencer uma partida convincente, assim, com 4-0. Aí ele dá uma entrevista com aquela cara dele séria, que parece que tá com raiva de todo mundo, e ainda diz assim, não, estou muito feliz. Realmente, eu me lembrei até das piadas que o pessoal faz com quem usa Botox demais, que não consegue expressar suas emoções, e as pessoas que usam muito Botox precisam dizer, olha, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô alegre, porque quase não tem expressão, é a mesma expressão sempre. Então, Neymar é um atleta que eu vejo assim, sem carisma. Ele não consegue empolgar, não consegue trazer aquele sentimento positivo. Não é um atleta que você se identifique com o que ele fala. A impressão que dá é que ele está com raiva de meio mundo o tempo todo. Eu acho esse um grande problema, talvez, até dessa seleção. E ele parece que gosta mesmo de puxar briga com o povo. Dentro de campo, então, é o tempo todo reclamando. Então, essa questão de carisma eu acho muito importante. Por exemplo, você vê um atleta como o Novak Djokovic, o tenista, que foi aí eliminado, acho que na primeira, foi na segunda fase do tênis, chegou até a chorar porque estava saindo muito cedo. É um jogador que todo mundo para olhar, todo mundo gosta. Se brincar, ele vai jogar com o brasileiro, é capaz do povo torcer por ele, do tanto que ele é simpático, do tanto que ele se apresenta como uma pessoa normal, sem estrelismo, e não tem problema com imprensa, não tem problema com torcida, não tem problema com funcionário. Você não vê falar uma coisa contra, não vê uma raiva, não vê nada do Djokovic. Então, eu acho que carisma é uma coisa muito importante. Acho até pouco esses gritos aí que o futebol masculino está ouvindo de chama Neymar. Aliás, Marta é melhor do que Neymar. E acho que isso é um pouco reflexo disso que eu estou dizendo, dessa falta de carisma, porque Neymar ele foi elevado rapidamente a um patamar de super craque. Já disse, não vou discutir o talento, porque tem talento, se ganha o que ganha é porque sabe fazer bem o que faz.
Mas eu não sei porque ele se atingiu muito rápido, um jogador ainda jovem, atingiu muito rápido esse patamar de quase Deus na seleção brasileira. Já colocaram até uma braçadeira de capitão nele. E é um jogador que, se você procurar, eu pelo menos não me lembro de uma única conquista na seleção brasileira, de qualquer coisa, de base, de torneio amistoso, do que seja. Eu não me lembro de uma conquista de Neymar com a camisa brasileira para ter esse status todo de líder, de estrela, de não sei o quê. Ainda mais sem esse carisma. Então, acho que cabe um pouquinho também observar isso no futebol. Eu acho que o futebol masculino hoje está com muita marra e pouco resultado. Então, a gente precisa ter um pouco mais de simpatia, atender, descer mais um pouquinho do salto, atender melhor a imprensa, o pessoal, fãs, o pessoal de trabalho ali, porque não é assim que as coisas são construídas, né? Então, uma imagem, uma reputação, aquela corrente positiva, ela começa com carisma. Se você tem como puxador de carisma uma pessoa que não tem carisma nenhum, a tendência é que no primeiro passo errado as vaias comecem forte. E como eu falei, o brasileiro tem esse espírito realmente, não aplaude muito as derrotas. Estou até estranhando, porque de uns dias para cá, em alguns esportes como esgrima, né, que o Brasil nunca teve uma tradição e já conseguiu avançar alguma coisa nessa Olimpíada, conseguiu aí até disputar quartas de finais. Então, o pessoal tem aplaudido. O Thiago Pereira, que também nunca conquistou nada aí na Olimpíada, ontem saiu também aplaudido, a torcida reconheceu o esforço. Então, essa questão de carisma é importante, mas não se imagina uma situação dessa com a seleção brasileira de futebol. E aí eu entendo que o grande puxador disso é o cara que não tem carisma nenhum, que é Neymar. E é preciso repensar isso também. Bom, vou ficando por aqui para não conversar tanto, que já conversei demais, porque tem muito jogo para assistir hoje ainda. Como eu disse, o blog tem aí a programação olímpica todos os dias. Estou tentando colocar assim que possível, assim que tem uma folguinha, eu vou lá, atualizo os resultados. Quem quiser acompanhar, porque a Olimpíada é muito mais do que está passando na TV aberta. Até mesmo na TV fechada a gente não consegue ver tudo. Sport TV está aí com 16 canais ao vivo para a gente acompanhar. Tem muita coisa. A Olimpíada começou mesmo hoje, na minha opinião, porque começaram os eventos de atletismo, que para mim é o esporte clássico olímpico, o que representa mesmo o espírito olímpico. Então, esse esporte, aliás, essa modalidade começou hoje. E nós já tivemos algumas medalhas, tem brasileiro aí passando para as fases finais de algumas modalidades. Vamos torcer muito para que saia alguma medalha aí brasileira no atletismo, que é o esporte por excelência olímpico. Então, quem quiser acompanhar, né, esses outros eventos, tem muita coisa. Gente, olha, eu, sinceramente, até, por exemplo, tiro com arco, eu não sabia nem que fazia parte da Olimpíada. Pistola de não sei o que deitado, pistola em pé, pistola não sei o que lá, tem todo tipo de modalidade que eu nunca vi na vida, não sabia que existia tanto tipo de remo também. Aliás, coitadinhos dos atletas do remo, alguns caíram naquela Lagoa Rodrigo de Freitas, muito poluída, espero que esteja todo mundo bem, ninguém tenha sido internado ainda. Mas já dois barquinhos viraram aí durante as competições, aí não é fácil, você engolir aquela água é praticamente você engolir esgoto. Mas é isso, então eu vou terminando por aqui. Quem quiser conferir, dê uma olhadinha aí no site, né, no softballnão.blogspot.com.br. Amanhã, 2 horas, se Deus quiser, no horário, vamos ter o podcast em inglês. Vou tentar fazer um bem rapidinho, porque amanhã também é dia de jogo do Mecão. Vamos ver se o negócio está mesmo ladeira abaixo ou vai resolver alguma coisa, que toda semana muda tudo aí no time de IA. E no domingo a gente bate papo sobre futebol às 10 horas da manhã, conversando o que foi que houve aí com a ABC e com a América na Série C, principalmente. É isso, boa Olimpíada aí para todo mundo, que ainda temos muita competição até o dia 21. Rezar que a torcida aprenda um pouco mais a se comportar nos ginásios, nos estádios, para a gente sair com uma boa impressão aí para o mundo inteiro, porque o negócio está meio amundiçado para cá. Boa noite e até lá.